Bem, galera, olha só. Mas eu queria falar um pouquinho, nós falamos lá, quando a gente falou do conceito de competência, nós falamos de algumas habilidades, alguns atributos dos auditores, tá? Então, vamos abordar isso aqui rapidamente, mas isso aqui daria um outro curso, né? Quando se faz um curso de auditor líder, isso aqui se aborda assim detalhadamente, né? Alguns pontos importantes, quase um dia, ou quase 4 horas, 5 horas no mínimo, abordando essas questões de atributos dos auditores e assim por diante. Nós não vamos investir esse tempo aqui, mas eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Por que a gente vai abordar isso aqui então? É para vocês fazerem uma análise assim, ó, quais são os pontos meus fortes e fracos? O que eu devo melhorar no futuro para ser o melhor auditor? Ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui que é uma experiência própria. Tá? Eu já ministro treinamento desde 1984. Desde 1984. Né? 84, 94, 2004, 2014. São 33 anos aí ministrando treinamentos. Comecei com 5 anos de idade. Como é que começou essa história toda? De dar aulas, etc. Né? Quando eu trabalhava em laboratório dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, fui lá fazer um estágio, tinha feito curso técnico, e precisava fazer um estágio para pegar o diploma de técnico, mas já estava fazendo engenharia. Tinha começado engenharia mecânica lá em 1982. Então, fui lá no laboratório, é um laboratório aqui, fui vários laboratórios, na verdade, procurando esse estágio, só consegui na meteorologia. Foi aí que eu entrei na meteorologia. E não queria meteorologia de forma nenhuma, de jeito nenhum. Aí só tinha aquela opção, aquela bolsa, precisava do dinheiro, né? Aluno pobre, não tinha condições, etc., aquele negócio todo. Então tá, vamos pegar esse estágio aí para poder tocar o curso de engenharia, pagar a despesa, etc. Né? Comecei esse estágio e fui ficando. Né? Fui gostando da área, o pessoal foi me convidando para ficar, aí depois de estagiário, que era bolsista, fui funcionário. Aí o que aconteceu? Chegou um momento, isso em 82, chegou em 84, o chefe chegou e disse assim, Gilberto, agora é o seguinte, tem muita demanda aí de treinamentos, tá? Muita gente querendo treinar pessoal para fazer calibração, fazer medições. Nós pensamos em você para dar esses treinamentos. Eu disse, não, mas peraí, tô fora, cara, tô louco. Não tenho o mínimo jeito para esse negócio, não. De jeito nenhum, tô fora. Bota um outro no meu lugar, seu Gilberto, é o seguinte, ó. Cara, pensa no crescimento teu. Pensa na oportunidade. Aí pensei, disse, tá bom, me dá uma semana para pensar. Depois de uma semana analisei que o negócio, tá bom, vamos encarar, mas se não der certo, vocês podem ir em outro lugar, vocês podem ficar à vontade. E claro que os primeiros treinamentos, e até hoje a gente está aprendendo. Mas olha, o que aconteceu naquela época? Quando eu disse assim, eu vou fazer, eu acho que eu comprei mais de 40 livros sobre como dar aula, oratória, comunicação, etc. Porque eu queria desenvolver aquela habilidade. Fiz treinamento de oratória, de curso de programação neurolinguística, de não sei o que mais, né? Com o próprio apoio do laboratório. Alguns treinamentos eles pagaram, outros eu fiz por conta própria. Os livros eu comprei por conta própria, alguns poucos pelo laboratório. É assim, eu tive que correr atrás, porque não tinha experiência para fazer aquilo. E eu vi realmente uma oportunidade de dar aula ali. Então eu fiquei pensando assim, sabe uma coisa? Cara, isso aí vai me ajudar. E eu sou muito tímido, sou muito fechado, isso vai me quebrar essa timidez, vai me ajudar nesse sentido também. Então o que eu vou dizer aqui para vocês? Olha, se vocês pretendem ser auditores, e quem já é, né, pensa nisso, olha, se eu quero ser um bom auditor, eu vou ter que desenvolver algumas coisas que talvez hoje para mim são difíceis, são complicadas.
Então é isso que a gente quer estimular vocês aqui. Ó. Nós vamos citar algumas coisas aqui, básicas, simples, mas que a gente quer que vocês façam. Puxa, quando o Gilberto falou em comunicação, realmente eu tenho problemas ali. Né? Eu me enrolo às vezes para falar, eu fico nervoso, que é natural, eu não sei escrever bem um texto, eu não sei presidir uma reunião, eu não sei liderar pessoas. Como é que eu quero ser auditor líder se eu não sei liderar pessoas? Gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Ó. Tem muita coisa que a gente aprende. Liderança se aprende, a escrever. Eu sempre fui o pior aluno da turma em português. Né? Então tive que ler muito, tive que aprender a escrever. Tenho muitas dificuldades para escrever, muita, mas muita mesmo. Né? Mas hoje, pessoal, quando eu vejo os e-mails que a gente recebe no CCT, que não dá para entender o que a pessoa quer dizer, porque o cara não bota um ponto, não põe uma vírgula, né? Escreve infelizmente com S, a gente fica assim, nossa, como foi importante estudar um pouquinho e se esforçar um pouquinho. Né? Então é nesse aspecto que a gente quer dizer. Às vezes, se a gente quer seguir nessa função, a gente tem que buscar um pouquinho esse negócio. Tá? Então é nesse sentido que a gente vai falar dessas habilidades. Para você dizer, puxa, aqui é um ponto importante. Se esse é ponto importante para ser um bom avaliador, um bom auditor, vou tentar buscar isso aqui. Claro que tudo que a gente vai falar aqui, não existe esse super-homem que faz tudo perfeito, comunicação perfeita, escrita perfeita, né? Relacionamento perfeito com as pessoas, etc. Não existe isso. Claro que não. Ninguém vai ser perfeito em nada. Mas a gente pode tentar buscar isso aí. Né? Então é isso que a gente está dizendo. Faça uma análise crítica. Como é que está hoje? E procurem buscar ações para chegar numa situação um pouco mais fácil para vocês. Então eu vou começar agora a fazer os pontos nesse sentido. Ó. Ser observador, estar atento. Né? Não tem aquele ditado, olho no peixe, olho no gato, né? Olho no padre, olho na missa. Né? Então, nós quando chegamos no laboratório, a gente tem que observar, aprender a observar. Está ligado, como se diz, foco. Né? Está limpo. Eu posso estar conversando com o Edson aqui, mas está olhando se o laboratório está limpo. Se o acesso realmente é controlado, se entra todo mundo no laboratório do jeito que quer, se a temperatura realmente lá, olhando lá o termômetro lá, se realmente a temperatura está dentro das especificações, né? Se o equipamento cai e ninguém faz nada, só bota em cima da mesa, ninguém checa se está funcionando, segrega o equipamento para fazer uma análise depois. Então, o observador. Uma coisa que eu aprendi muito na engenharia é ser observador. A gente tem que ser observador. Quando a gente consegue observar o que está ao nosso redor, a gente consegue tirar várias conclusões. Né? Observar um fenômeno, como é que o laboratório procede, como é que é o fluxo de entrada e saída de materiais, como é que é feita as coisas no laboratório. Então a gente pode estar auditando ali, vendo se o cara está operando o equipamento adequadamente, se ele está fazendo o registro adequado, se ele está passando dados a limpo, se ele está inventando números, sei lá, dá para a gente observar um monte de coisa. Né? E isso não é fácil ser observador. A gente tem que começar a treinar isso aí. Né? Treinar um pouquinho. Ser investigador não é ser policial nem detetive, mas muitas vezes a gente vai ter que pedir documentos e analisar e correr atrás da informação. Então me mostre mais isso, eu preciso mais isso, eu preciso mais aquilo, né? Para a gente tomar conclusões. Para a gente ter fatos, né? Apurar fatos, ter conclusões, a gente precisa investigar, ter informações palpáveis na mão, digamos assim. Ler, perguntar. O auditor tem que ir preparado. Lá no nosso fluxograma, nós vamos botar uma caixinha assim, ó, auditoria prévia. O que é? É aquelas ações para a gente relembrar o manual da qualidade, relembrar o que diz uma norma técnica, o que diz um procedimento de uma norma técnica, o que diz lá o manual da qualidade do laboratório, como é que é aquela questão de avaliação de incerteza e medição, o que é que diz a norma 19.011 novamente? Ler, perguntar, ouvir, né? Um bom comunicador vai ouvir mais do que falar. Né?
Não podemos confundir aqui o comunicativo com o comunicador. O comunicador está pensando na qualidade da informação. Ele está pensando em apurar fatos, então ele tem que falar menos. Como é que eu vou apurar fatos se eu falo o tempo todo e não deixa outra pessoa falar? Né? E outra coisa aqui, pessoal, é o seguinte, né? Essa questão da comunicação, que talvez vai aparecer em outro lugar aí também. Se a comunicação é mal feita, não é culpa do Edson, não é culpa da Mariana, não é culpa do Matheus, não é culpa da Rosângela. Se eu estou falando alemão aqui, ninguém está me entendendo, a culpa é do Gilberto. Eu não posso botar a culpa nos outros. Isso é uma coisa que eu aprendi, achei muito interessante nos bons livros que eu li de comunicação. A culpa é nossa. Se a gente pensar que a comunicação é culpa do outro, ele não entende nada que eu falo. Né? Não, a culpa é minha. Talvez eu estou colocando a informação de um jeito que para ele está difícil. Talvez eu tenha que refazer, retrabalhar a forma de colocar aquilo para ele. Né? Vai aparecer algumas outras dicas aí também sobre comunicação. Então, se a comunicação não sai bem, adequada, a culpa é de quem está falando, não é dos outros. A culpa é sempre nossa, é assim que a gente tem que pensar. Na maioria dos casos é assim que tem que funcionar. Claro que tem aquele cara que não quer ouvir, que não quer se esforçar, não sei o quê, nem que se a gente, né, faça todo o esforço, ele vai estar ligado no que a gente está falando. Mas a maioria dos casos, 99% dos casos, é realmente problema nosso. Outra coisa importante, tá, pessoal? Ter bom relacionamento com o pessoal. Eu já passei por isso, talvez vocês já passaram por essa situação de pegar auditor arrogante, auditor terrorista, que não dá bom dia, o problema é seu, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou o dono da verdade, é assim que vocês têm que fazer. Tem cliente que chega nesse curso de São Gilberto, poxa, teve um auditor lá que diz assim, a gente perguntava para ele, por que é auditor? Por que é não conformidade, auditor? Onde é que está o requisito? Não tem requisito. Eu que estou dizendo que acabou. Eu estou dizendo que a não conformidade vocês vão ter que tratar e fazer do jeito que eu quero. Esse tipo de auditor, eu acho que já morreu há muito tempo. Né? A gente espera que já tenha acabado esse tipo de auditor. Né? Então, bom relacionamento com as pessoas. Bom relacionamento não é deixar de ser, como é que se diz, tenaz, exigir. A gente pode exigir com bom relacionamento, né? Mas é respeitar as pessoas. Ninguém é dono da verdade, tá certo? Nosso conhecimento não é perfeito e assim por diante. Então, esse é um aspecto fundamental, é o relacionamento com as pessoas. Se relacionar bem com elas. Não é ser amiguinho, não é deixar de ser profissional. Ser profissional com bom relacionamento. E a gente consegue aprender a se relacionar bem com as pessoas. A gente consegue aprender a se comunicar melhor. Né? Tem cursos para se comunicar melhor. Tem cursos para a gente aprender algumas dicas de relacionamento. Né? Você tem livros aí, tem um livro lá do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro excelente que dá algumas dicas bem básicas aqui. Por exemplo, chamar as pessoas pelo nome. Né? Respeitar, chamar as pessoas pelo nome. Ter alguns cuidados básicos de relacionamento que ele dá lá, que eu não lembro agora todos, mas assim, começa pelo nome. As pessoas gostam de ouvir o nome, né? Como diz lá no livro, o nome é a palavra mais importante para as pessoas. Né? Bom, então dá para aprender como se relacionar melhor com as pessoas. Documentar detalhes no momento observado. Então, no nosso relatório, hoje em dia é muito fácil fazer isso aqui, né, pessoal? A gente não vai confiar na memória e a gente tem que pensar o quê? Que hoje a gente tem notebooks, né, tem computadores, então é fácil a gente documentar tudo para se organizar depois e analisar e tomar as decisões. Né? Mas não deixem para depois. Outra coisa fundamental, que talvez vocês já saibam disso, eu estou chovendo num molhado, como se diz. Né? Existem 7 palavrinhas mágicas que nos ajudam a coletar informações. Dessas 7, se a gente usar 4 ou 5 delas, nós já vamos conseguir muita informação.
As básicas, o que, quem, como, onde, porquê e quando. O quanto, talvez a gente não vá usar muito. O que é feito quando falta energia elétrica? O que é feito quando cai um equipamento? O que é feito quando o cliente quer subcontratar? Quem faz isso aqui? De quem é a responsabilidade disso? Como você faz isso aqui? Como então cabe, né, em vários lugares? Onde? Onde você armazena? Onde você guarda essa informação? Onde você registra? Onde você vai guardar isso aqui? Por que é feito assim, não é assado, não é diferente? Qual o motivo? Quando você vai fazer isso? Então vejam que muita gente diz assim, mas eu não sei nem o que perguntar. Ah, se você já usar o que, quem, como, onde, por quê, você já vai conseguir muita informação. Já tem ali um prato cheio para você ouvir um monte de coisas que o representante do auditário vai te trazer. Né? Então, uma ferramenta bem interessante. Registrar a rastreabilidade da informação. O fulano me falou que está no documento tal. Opa, está no documento tal, depois eu vou investigar, vou checar. Né? Nós vimos ali a rastreabilidade como é importante, registrar a não conformidade. Tudo bem rastreado. Certo? Ah, eu vi, mas eu vi aonde? Ah, era documento tal. Não lembro mais. E não vai lembrar, gente. Né? Então, aquilo que a gente está falando ali, documentar detalhes no momento observado. Por último, confrontar a resposta dos representantes do auditado. Não é fazer a cariação, mas, puxa, o Edson me falou uma coisa, o Gilberto me falou outra, talvez realmente eu tenha dois documentos que um diz uma coisa, outro diz outra. Por isso que o Gilberto diz uma coisa, o Edson diz outra. Ou o treinamento que foi inadequado, ou tem alguma coisa, o procedimento que está mal elaborado, ou o procedimento está ambíguo, tem alguma coisa aí que não está batendo, que a gente tem que, talvez, investir um pouquinho mais de tempo nisso aí, tá? Bem, 15h33. Então vamos parar aqui. Apurar fatos. Tem várias dicas aqui, várias orientações que nos facilitam um pouquinho, tá? Bom, nós auditores temos que tomar muito cuidado com a questão tempo, porque o que acontece é que muitos requisitos, né? São muitos requisitos, muitos documentos aí também do laboratório para a gente analisar. Então, geralmente, o que acontece é a gente ter dificuldade com o tempo, tá? O ideal seria a gente, assim, digamos, investir um bom tempo, né? Um tempo muito grande para poder fazer uma boa auditoria, mas não temos isso aí, né? Então, o tempo da auditoria, geralmente, ele fica aí entre 2 dias a 5 dias. Claro que pode ter auditorias mais longas, né? Menos de 2 dias eu não acredito que é possível fazer, tá, pessoal? Não sei que coloque muitos auditores junto aí no processo, mas realmente vai ser extremamente corrido. Então nós temos que saber administrar muito bem o tempo, utilizar o tempo muito bem, né? Isso também é uma coisa que a gente tem percebido que não é muito simples, mas às vezes nós é que não conseguimos nos controlar, digamos assim, né? Uma coisa interessante aí é que eu fui fazer uma auditoria num laboratório em Curitiba, né? E chegando lá também fiz aquela pergunta, né? Como é que foi a última auditoria e tal? Aí a pessoa, olha, Gilberto, não foi muito legal. Mas o que que pegou? O problema é que o auditor vinha aqui contar muita história, né? O auditor contador de história. Tá, o que está aparecendo aqui, ó, cuidado com conversas sobre assuntos diferentes, diversos, né, que às vezes não tem nada a ver com a auditoria. Então eles mesmos disseram assim, ó, nós estamos contratando vocês de novo porque a gente contratou um cara que vinha aqui e falava de tudo, das viagens que ele fez na vida, onde ele já conhecia, onde ele não conhecia, mas a auditoria só metade do tempo e a gente se sentiu um pouco prejudicado, chamamos até a atenção dele, mas não resolveu muito depois.
tivemos alguns problemas e assim por diante, tá? Então, aqui algumas orientações, algumas dicas. Ó. Usar listas de verificação, tá? Bem, a lista de verificação do auditor, em geral, é a própria norma ISO 17025. Agora, nada impede, o que a gente observa por aí, alguns laboratórios que pegam a norma, né, e transformam a norma num questionário. Pegam os requisitos, o laboratório faz isso, o laboratório faz aquilo, etc. Ok, isso é possível, ninguém tem nada contra isso aí. Agora eu vou citar um exemplo que aconteceu num laboratório acreditado ao Inmetro. Ou seja, né? O que aconteceu nesse laboratório? Aquele negócio, eu estava fazendo auditoria de gestão, e lá no item auditoria interna, eu perguntei, vem cá, mas tem itens aqui da norma que parece que não foram auditados. O teu checklist está faltando requisitos aqui. Você usou esse checklist? Sim, usamos ele. Mas está faltando requisitos aqui. Mas como está faltando? Sim, se você pegar a norma e mostrar para ele a norma, está faltando. Ele disse, como eu baixei isso lá da internet de não sei onde está uma empresa tal. Assim, meu Deus do céu. Cara, você pode baixar coisa da internet, mas você tem que fazer uma análise crítica, né? Naturalmente, se aquilo é adequado ou não é, né? Então, ele baixou fielmente acreditando que aquilo estava 100% ok. Então, a lista de verificação nossa tem que ser a própria norma. Nada impede de vocês criarem listas, né, de verificação para fazer auditoria, ou até baixar de algum lugar por aí, mas ela ajuda no sentido de que a gente vai pensar assim, se a minha lista tem 5 páginas, eu tenho 2 dias para fazer auditoria, teoricamente, até o primeiro dia deveria estar na metade dessa lista, certo? Mais ou menos por aí. Então, nesse sentido que a gente está dizendo que a lista ajuda a administrar o tempo, mas ela tem que ser uma lista muito bem elaborada e não é requisito da norma, nem da ISO 17025, nem da norma ISO 19011, obrigatoriamente o laboratório usar uma lista de verificação. Cuidado com pausas para cafezinho. Café é muito bom, café é muito gostoso. Uma grande dificuldade que a gente tem nos cursos presenciais, principalmente, nesse aqui, é juntar a turma novamente para o curso, né? Porque fica ali no café, é o momento que todo mundo se reúne, o café é bom, a gente está cansado, né? O bumbum tá doendo, a gente está cansado. Então, o café é um momento de distração, etc, etc. É bom, mas a gente tem que controlar isso aí, né? Respeitar a hora e início e o fim. Cada laboratório, preste atenção, cada laboratório tem o seu horário de início, pausa para o almoço e final do expediente. Início, né? Depois e final do expediente. Vamos respeitar isso aí. Por que respeitar isso aí? Olha só. Cada uma das pessoas tem seus compromissos. O cara vive em função daquele horário. Tem gente que à noite estuda, tem gente que na hora do almoço vai ter que, né, pagar conta, vai ter que ir no banco, já tem um compromisso com não sei quem. Então a gente tem que respeitar isso aí. Se precisar passar um pouquinho do horário, façam aquilo que mais ou menos eu fiz ali com vocês. Dá para passar 5 minutos? Eu posso ir até umas 19 horas hoje? E assim por diante, né? Então respeitem a própria agenda de auditoria. Essa agenda aqui que a gente está citando, pessoal, é aquela que a gente falou que vai aparecer lá no plano de auditoria, né? Dizendo quando nós vamos fazer as coisas, o que nós vamos auditar e assim por diante. Então, como eu falei, né? Se a gente marcou começar a reunião inicial às 8h30 no primeiro dia lá, vamos chegar às 8h30, vamos chegar até um pouquinho antes, vamos dar o exemplo. O auditor tem que dar exemplo, né? Então, respeitar a agenda é importante. Respeitar o prazo de entrega do relatório. Como resultado da auditoria vai ser o quê? Um relatório de auditoria interna. Então, esse prazo aqui do relatório é o seguinte, o ideal é a gente entregar esse relatório lá na reunião final. Né, que não fique pendências, digamos assim, tá? Mas, claro que, se precisar, acordem com o gerente do laboratório esse período. Ó, quando é que eu vou poder entregar? Daqui a uma semana, daqui a 10 dias? Mas cumpram esse prazo, né?
O ideal, como eu falei, é entregar no final da auditoria, lá na reunião final. Estimar um tempo para cada tarefa. Isso nos ajuda bastante. Então, quando eu estou fazendo uma auditoria interna, eu estimo o quê? 2 dias a 2 dias e meio para a parte de gestão. Isso vem com o tempo, não é fácil da gente aprender isso aí, né? Mas agora na nova norma eu não sei mais. Agora parece que a norma deu uma enxugada, como eu falei para vocês. Talvez não preciso mais me preocupar com 2 dias e meio. Talvez em 2 dias toda a parte de gestão a gente faça. Se a gente der uma acelerada, talvez a gente faça em menos. Mas assim, para fazer com calma é mais ou menos por aí. A parte técnica, talvez 3 dias, dependendo do auditor, dependendo do escopo. Claro que são muitas variáveis, mas a gente consegue mais ou menos ir por aí, né? Não confie na memória, como a gente já falou para vocês, né? A gente ganha tempo se a gente fizer registro das informações. Tem que procurar de novo, é uma coisa extremamente ruim. Organizar as informações também nesse sentido, que facilita para nós ganhar tempo. Não atender telefone. Hoje nós temos um inimigo muito grande aí, que é o telefone celular, que toda hora a gente está recebendo WhatsApp, toda hora a gente está recebendo ligações, toda hora alguém quer mandar uma mensagem, não sei o que mais, e assim por diante. Se precisar, peça licença, olha, posso atender um telefone aqui, mas seja breve, né? Seja breve. Fazer reuniões objetivas. Nós já falamos para vocês aqui que nós temos 3 reuniões importantes, né? Reunião inicial, reunião dos auditores e reunião final. Reuniões que devem ser curtas, né? Talvez a reunião inicial em torno de meia hora, no máximo. Reunião dos auditores, no máximo 1 hora. Reunião final também, no máximo 1 hora. Né? Não vamos exagerar nisso aí, né? Ou também outro ponto importante, impedir e a gente também buscar conversas, como a gente já falou, né? Com colegas que vão nos distrair com questões que não são relevantes. Tem uma hora que a gente tem que dizer, pessoal, vamos parar agora de falar de futebol, né? Vamos parar de falar de futebol e vamos se concentrar aqui. Então, administrar o tempo é muito importante para o auditor. Fazendo um monte disso aqui que a gente está falando aqui, pessoal, eu confesso para vocês que muitas vezes tem que trabalhar um pouquinho no hotel à noite. Né? Quando chega no hotel ainda tem que dar uma revisada, tem que olhar um documento, outro, e assim por diante, para poder concluir. Geralmente é aquele negócio, é muita informação, é muito trabalho, é muita coisa para ver. Então, tempo também se aprende a administrar, sendo objetivo, né? E tempo é aquele negócio, não volta mais, como a gente sabe, né? Outro ponto importante é escrever bem, que é uma coisa que também a gente consegue aprender a fazer, né, pessoal? Então, como eu falei para vocês, né, existem treinamentos, existem bons livros que dão dicas, que dão orientações como a gente escrever melhor, tá certo? Então, assim, tem muita informação já pronta por aí. Agora, o que é mais importante aqui para nós? Nós vamos ter que relatar fatos que podem ser comprovados. Cadê a nossa rastreabilidade? Está lá? Esse é um ponto importante que apareceu até na hora que a gente vai relatar a nossa não conformidade, tá vendo? Não deixar de relatar como a gente mostrou ali para vocês. Amanhã vocês vão escrever completamente uma não conformidade. Nós vamos simular aqui um exercício, né? Uma auditoria interna. Então vocês vão buscar relatar a não conformidade. Então, buscar usar aquela forma que a gente mostrou ali para vocês não se perderem. Não querendo dar aula de português, não é nosso objetivo, mas dizem que na comunicação, né, quando a gente usa frases, parágrafos curtos, a comunicação fica mais clara, a mensagem fica mais clara, o entendimento fica melhor. Então, procure fazer essas 3 regrinhas aqui, ó, frases e parágrafos curtos. Bom, o que é uma frase curta? Dizem os entendidos que uma frase, para ser considerada assim, fácil de entender, a comunicação fica mais clara, como a gente tem colocado aí, quando ela tem entre 8 a 12, no máximo 14 palavras. Pô, Gilberto, então quer dizer que agora você está dizendo que a gente vai ter que ficar contando palavras? Não, não. Isso é bom senso, vocês vão aprender com o tempo. Mas procurem não esticar aquelas frases assim, né? Sem botar uma vírgula no meio, sem botar ponto no meio e assim por diante, né? Às vezes tem que quebrar uma frase em 2. Parágrafos curtos, a mesma coisa. Procurem fazer aqueles parágrafos enormes, imensos, né?
Se vocês pegarem o próprio Word, ele vai fazer isso para vocês. Ó. Se vocês pegarem um parágrafo, fizer um parágrafo extremamente longo, o Word vai dizer assim, ó, esse parágrafo não está claro, está muito longo, está muito comprido. Ou seja, talvez a gente tenha que fazer alguma revisão, fazer 2 parágrafos, eliminar alguma frase ali no meio e assim por diante. E vamos usar palavras do dia a dia, palavras simples. Né? Não adianta a gente querer usar aquela velha tática, né? De querer usar palavras complicadas, que alguém tem que andar no dicionário, porque eu sei fazer, eu sei escrever, os outros, se não entender, o problema é deles. Não. Comunicação é importante, e a nossa comunicação é palavras simples aqui, né? Bom, eu pulei aqui, vocês devem ter visto, usar o verbo na voz ativa, tá vendo? É aquela recomendação tradicional, né? É o sujeito, depois o verbo, exprimindo ação, né? E depois os complementos. Então, Gilberto fez tal atividade. Dizem que a voz ativa é mais clara do que se dizer o gerente da qualidade fez tal coisa. Né? Além da frase ficar mais curta, a clareza é maior um pouquinho também. Ajuda, né? Procurar usar termos utilizados no dia a dia, termos técnicos, mas termos fáceis de entendimento. E, se necessário, faça um esboço antes de escrever. O que eu não posso deixar de fora? Né? O que eu não posso deixar de fora? Eu até recomendo o pessoal, nos relatórios deles, de auditoria, fazer isso. Ó. Quando vai relatar uma não conformidade? A dica, pega lá a colinha. Qual é a afirmação? Qual é a evidência objetiva? E qual é o requisito violado? Né? Com esses 3 elementos vocês vão definir. Então, esse esboçozinho simples nos ajuda bastante. Então, primeira coisa importante para escrever bem é não começar escrevendo logo. É primeiro estruturar, pensar. O que eu não posso deixar de comentar? O que eu não posso deixar de lado? E depois aí é fazer as frases, amarrar a coisa de uma forma melhor. Então, assim, ó, escrever. Nós podemos aprender a escrever melhor, praticando algumas regrinhas básicas. Dá para aprender a escrever. Eu não sei se é o caso, entendo que, né, você já deve ter passado por essa experiência, como eu falei ainda há pouco, né, receber um e-mail de alguém que a gente não consegue entender, o cara não pontua, a gente não tem uma vírgula, é tudo em minúsculo, a gente não sabe o que ele quer expressar com aquilo ali, fica a informação ambígua, né, e assim por diante. Tá? Então nós, como pessoas que somos auditores, nós não podemos cometer esse tipo de coisa. Né? Então saber escrever o mínimo necessário, não precisamos ser especialistas em redação, mas fazer um esforçozinho para, quando botar uma vírgula melhor, quando botar um ponto, como quebrar 2 frases, né, uma frase em 2, e assim por diante, para facilitar a comunicação. Dá para desenvolver isso aí também. Né? Bom, preparação. Né? Preparação. Realmente eu entendi todos os requisitos, por isso que eu citei para vocês lá no conceito de competência, né, pessoal? O que eu falei no conceito de competência? Né? Nós temos que estar bem preparado para a auditoria no sentido de que eu domino os requisitos da norma, certo? Eu entendi o que tal documento está dizendo. Se eu não entendi, vamos correr atrás, vamos buscar uma informação, vamos buscar algo que nos ajude a esclarecer. Né? Então, está preparado. Dispõe de todas as informações necessárias. Puxa, a norma mudou, e agora? Tem a nova norma? Né? Estou com a informação atualizada, mudou a norma lá de um ensaio X. O que a nova norma já disse? O que eu tenho que me preocupar daqui para frente? E assim por diante. Algumas técnicas ainda sobre comunicação e questionamento que a gente sugere. Já falamos do como, porquê, quando, onde e quem, né? Que são os 5 porquês aqui interessantes, 5 Ws, né? Importantes aqui para a gente, com 5 Ws, alguns Hs aqui no meio. E tem um mostra-me, né? Esse mostra-me é fundamental. Como a gente disse, né? O auditor ele quer evidências. O auditor confia, mas sempre vem depois, mostre-me tal documento, mostre-me tal informação. É assim que a coisa vai acontecer. Né? Então esse mostre-me aqui nós vamos usar muito, muito mesmo. O que aconteceria se?
Ó, o que aconteceria se agora, no meio de uma calibração, faltasse energia elétrica? O que aconteceria se você fosse a campo, precisa acessar lá o site do seu laboratório e você não consegue acessar, e aí você não consegue baixar o procedimento, não consegue baixar uma planilha e assim por diante. Qual é o plano B? Né? Como é que você vai se livrar disso aí? Eu não entendi alguma coisa, como eu falei para vocês, a responsabilidade pela comunicação é nossa. Eu posso dizer para a pessoa, o que você quis dizer é isso aqui? Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. O que você quis dizer é isso aqui? É isso, mas isso, mas isso. A pessoa vai dizer, não, não é nada disso. Né? É totalmente diferente. Então, opa, mas agora ficou mais claro. Né? Não seja apressado. Não faça duas perguntas ao mesmo tempo. Vocês já viram, eu gosto de ver futebol, né? Então, às vezes, outro dia eu estava vendo a entrevista ali do Tite, né? Da seleção brasileira. O cara pergunta 3 coisas pro Tite. Aí o Tite responde a primeira, depois ele vai dizer, o que você perguntou mesmo? Qual foi a segunda pergunta? Qual foi a terceira? Ele não vai lembrar. Né? Claro que ali tem uma dinâmica toda, que o cara só pode falar uma vez. Mas nós, não, pergunta uma coisa, deixa o cara responder, depois, né, não precisa ser ansioso, olhar, depois pergunta de novo. Nós temos esse tempo. Da mesma forma, a gente não deve induzir uma resposta, né? Senão daqui a pouco ele está dizendo coisa que não é ele que está dizendo. Nós que falamos para ele, ele vai repetir aquilo que a gente falou. Espera ele falar. Né? Espera ele comentar. Algumas recomendações de ordem gerais. Digamos assim, para uma boa prática, né? Com boa prática de auditores. Ó. Ser empático. O que a gente está colocando aqui como ser empático? Pessoal, eu já trabalhei muitas vezes como o representante do auditado. Já fui auditado. Várias vezes. Como é que eu estava? Nervoso, agitado, preocupado e assim por diante. Certo? Então, essa empatia é isso. Entender que com quem a gente vai acompanhar na auditoria, quem a gente vai acompanhar o ensaio, uma calibração, uma medição, ou seja, qualquer coisa que ele for fazer, essa pessoa vai estar nervosa. Ela vai estar preocupada. Pô, tem alguém me avaliando, e se não fizer corretamente, né, não vai ficar legal para minha imagem. Então, é natural a pessoa estar um pouco mais nervosa. Então, empatia é isso, né, vocês sabem, né? É a gente se colocar no lugar do outro. Então, uma coisa que eu costumo muito dizer, pessoal, escuta aqui, ó, o fulano, o Edson. Cara, faz do jeito que tu estás acostumado, esquece que eu estou aqui agora, eu vou te fazer uma outra pergunta, vou te acompanhar, ok? Mas fica tranquilo, ok? Siga a tua rotina. Eu sei que não é fácil, né? A gente está fazendo alguma coisa sendo observado, mas faz parte, é o momento, né? Então fica tranquilo, vai fazendo aí, qualquer coisa eu vou te perguntando. Né? Procura deixar o cara o mais tranquilo possível. Nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que entender que nós também ficamos nervosos nessa situação. Falar com clareza e simplicidade, já comentamos um pouquinho sobre isso. Outra coisa importante da comunicação, né? Olhar para a pessoa com quem está se falando. Tem uma música, eu acho que é do Chico Buarque, que a Maria Bethânia gravou muito tempo atrás. A música diz assim, olho nos olhos, quero ver o que você diz. Né? Olho nos olhos, quero ver o que você diz. Gente, não tem coisa que dói mais para quem está falando e está assim, puxa, aquela pessoa não presta atenção no que eu estou falando. É quando a gente está falando e alguém está olhando para o lado, mexendo no celular, digitando alguma coisa no computador, olhando para o céu, olhando para o chão. Então, olhar no olho é fundamental. O que é que a pessoa sente? Puxa, ele está prestando atenção. Né? O que eu estou falando é importante. Isso aqui demonstra respeito com as pessoas. Tá? É muito importante. Olho no olho. Procurem olhar mais para as pessoas. Refaçam a questão quando necessário. Se você percebeu que a pessoa não entendeu, ou está meio enrolado, refaça, de um outro jeito. Né? Escutar cuidadosamente. Escutar.
Outro dia eu estava falando com um amigo e disse, a gente vê, mas às vezes não enxerga, às vezes a gente ouve, mas às vezes não escuta. Né? Escutar aqui é ouvir com atenção. Né? Ligadão, estou ligado, é o respeito para outra pessoa. Então, daqui a pouco a pessoa vai perguntar, cara, estás ouvindo o que eu estou falando? Né? Não discuta com o pessoal do laboratório. Qualquer dificuldade, leve para o líder. Nós não devemos discutir com ninguém. Começou a engrossar o caldo, chama o líder vai chamar o gerente do laboratório e nós temos que chegar no entendimento, num denominador comum aí. Né? Mas a gente não deve brigar, essa discussão vai longe e pode complicar para vocês. Não seja emocional. O que é isso? Né? Tem um inglês que ele escreveu um artigo há muitos anos atrás, que o título do artigo é assim, como ser auditor interno e manter os amigos. Como ser auditor interno e manter os amigos. Por quê? Porque nós vimos aqui que a auditoria interna pode ser realizada com pessoal interno, desde que ele não realize auditoria sobre a sua própria atividade. E aí começa o lado de, mas o Gilberto é meu colega de churrasquinho, é meu compadre, batizou meu filho, pronto, aí vem o lado emocional da coisa. Bom, aqui, pessoal, o líder, junto com o gerente do laboratório, tem que fazer aqui uma separação do joio e do trigo, né? O que ele tem que dizer? Pessoal, é o seguinte, a auditoria, ela é uma atividade profissional. Se o Gilberto, se o Edson, se a Mariana, né, se o Matheus, se a Rosângela não fizerem bem essa atividade, eles vão ser questionados. Né? A própria SEGEC vai questionar que auditoria foi essa aqui, que tem um monte de não conformidade, que está aqui espirrando, a gente está tropeçando nelas e não foi identificado na auditoria interna. Né? Então, o trabalho deles também vai ser questionado. Então, eles têm que ser realmente profissionais. Eles não estão aqui para auditar o serviço realizado pelo Gilberto Amiguinho de futebol lá no final de semana. Né? A Mariana, que é a minha parceira de não sei o quê. Não é assim que a coisa funciona. Aqui é profissional. Nós temos, vocês sendo auditados têm que ser profissionais, e os auditores aqui também têm que fazer o trabalho dele profissional. Então, a emoção tem que ficar um pouquinho de longe aqui, né? Outro ponto importante, evite críticas. Nós somos auditores. Nós não somos críticos de cinema, crítico de arte, crítico de não sei o quê. Então, na hora que a gente relatar a não conformidade, ou a gente identificar a não conformidade, o que a gente vai fazer? Existe aqui uma não conformidade, esse é o requisito não atendido. Isso aqui eu aprendi na experiência, naquele negócio, né? Errando, doendo, fazendo errado. Eu fui fazer há uns 20 anos atrás uma auditoria, uma avaliação em um laboratório acreditado, um laboratório em São Paulo, capital. No primeiro dia, era um ambiente único, né? Laboratório grande, eu identifiquei uma não conformidade e fiz o seguinte comentário: como é que vocês não perceberam isso aqui? Uma não conformidade muito simples, básica. Básica, isso aqui é uma coisa muito básica de metrologia. Era um erro de cálculo lá que eu estava fazendo, mas isso aqui é muito, muito básico, eu citei mais ou menos essas palavras. Quando eu acabei de falar isso, o líder olhou para mim com aquele olhar assim de, né, me fritando. Aí caiu a ficha. Nossa, eu dei uma mancada. Né? Critiquei, eu não devo criticar, não estou aqui para criticar, estou para dizer o que está conforme ou não conforme. Esse é meu papel. Só, mais nada. Né? Essa crítica poderia levar a uma briga, poderia levar a uma discussão, poderia levar... Né? E nem é todo mundo que recebe uma crítica. Né? Aquele negócio, toda crítica é construtiva. Será, né? As pessoas não entendem assim às vezes. Né? Bom, e uma outra prática que a gente já falou ali para vocês, né? É comunicar as não conformidades assim que elas forem identificadas. Né? Não deixar para depois. Comuniquem, como eu falei já para vocês, esperem a reação do pessoal do laboratório. Muitos vão dizer, como eu já falei também, né? Legal,
né? Não conformidade, beleza, ok. Outros vão dizer que não concordam, que está tudo errado e assim por diante. E se ele continuar não concordando e discordando, aí entra o líder, peçam auxílio ao líder. E como a gente comentou antes, o líder, ele tem naturalmente, né? Ele tem essa autoridade que deve ser reconhecida para dizer é ou não é não conformidade. E nós vamos aceitar, como auditores, se eles fizerem esse comentário. Né? Então aqui vejam bem, ó, nós passamos uma série de itens aí, só para encerrar, a norma 19.011, ela coloca dentro do seu texto alguns atributos que a gente falou e outros não, né? E tem um documento do ILAC G11, ILAC G11, que vocês podem baixar na internet aí. ILAC significa International Laboratory Accreditation, que é aquela organização internacional que regulamenta, né, como é que deve funcionar os organismos de acreditação, harmonizar, padronizar essas ações, né? Então ele também tem alguns conceitos, só que ele não dá o entendimento do atributo, tá vendo? Então eu vou dar uma passada rapidamente aqui, só para a gente, né, reforçar algumas coisas. Então todo auditor tem que ser ético, a norma 19.011 diz que ser ético é ser honesto, né? Honesto, justo, sincero, discreto, né? Infelizmente, a honestidade hoje virou um atributo, né? Como é que se chama? Não é um atributo, é uma virtude, né? O que era obrigação no passado, né? A gente ouvia dos nossos pais, não, meu filho, né? É pobre, mas honesto, né? Não mexa nas coisas dos outros. Então, hoje virou, né? Qualquer pessoa que hoje é honesta, não, é um destaque, tá certo? E assim por diante. Então, ser ético, ser amadurecido, ou seja, isso aqui é um ponto importante, né? O auditor tem que ter amadurecimento para fazer isso aí, né? No sentido de que ele está preparado psicologicamente, ele está preparado naquela questão da emoção que a gente falou ali para vocês, né? Já teve casos da gente terminar esse curso aqui, aí o pessoal vem comentar, Gilberto, agora que eu sei tudo que o auditor tem que fazer, como é que a auditoria funciona, etc., eu não quero ser um auditor interno, não. Não quero. Esse negócio aqui não é comigo, não tem esse perfil, vai ser difícil, eu vou estar falando com pessoas amigas dentro do laboratório. Qual é a recomendação que a gente dá? Vá lá, fala com o teu gerente do laboratório e diz que você não quer mais fazer isso aí. É melhor você não fazer, se você acha que não tem perfil realmente, né? No sentido de que, como a gente falou, um esforço às vezes resolve muita coisa, né? Muito treinamento, correr atrás das coisas, mas se você achar não dá, não é comigo mesmo, não tem jeito, é melhor você não fazer, né? Aí você está abrindo mão de vez por entender que há alguma dificuldade por trás. Ter mente aberta. Pessoal, existem várias formas, tem a ver com essa flexibilidade, a versatilidade aqui embaixo, né? Tem muitas formas de se atender um requisito da norma. E às vezes o pessoal reclama assim, veio aqui um auditor que a gente falou que atende a norma assim, ele diz, não, tem que ser do meu jeito. Isso aí que vocês estão propondo não vai funcionar. Como é que ele garante que não vai funcionar? Né? Se está funcionando é conforme, não tem problema nenhum. Então, ter a mente aberta, disposto a considerar ideias ou pontos de vista alternativos. Não somos donos da verdade. Né? Ser diplomático. Falamos mais ou menos sobre isso quando a gente falou que temos que saber lidar com pessoas. Né? Ser analítico, nós vamos analisar números, resultados, né? Gráficos, dados de ensaios, dados de calibração, registros técnicos. Então, ser analítico é uma característica fundamental para a gente aqui. Ser observador, já falamos, né? Ativamente atento à circunvizinhança, né? As atividades que estão acontecendo ao nosso redor. Ser perceptivo, né? Instinto atento, capaz de entender situações também. Ser versátil, flexível, que a gente falou, né? Se ajustar prontamente a diferentes situações. Puxa, eu marquei para fazer o acompanhamento do ensaio X e, infelizmente, o equipamento quebrou. O único equipamento que o laboratório tinha. Então, o gerente técnico, o gerente do laboratório veio falar comigo e disse, ok, vamos para um plano B aí, vamos ver o que dá, vamos justificar no relatório que a gente tinha colocado no plano fazer tal acompanhamento de tal auditoria,
de tal serviço, mas não foi possível em função dessa quebra do equipamento. Vamos justificar, não tem problema nenhum. Né? Desde que fatalmente muito bem justificado, é passível de entendimento. Né? Então, ser versátil nesse sentido. Ser tenaz. Focado em alcançar o objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui, né, pessoal? Fazer uma boa auditoria. Né? Então, focar nesse objetivo. Tenaz. Temos que cumprir isso aqui. Temos que cumprir com o plano. Temos que cumprir com nossos objetivos e assim por diante. Né? Ser decisivo, tomar decisões, desde que sejam baseadas em razões lógicas, análise, em fatos. Né? Nós temos que tomar decisões. Claro que algumas decisões não vão precisar do líder, por isso que a gente coloca aqui embaixo também, ó, ter julgamento confiável, né? Que não tem descrição no ILAC, e ser autoconfiante. Ser autoconfiante não é confiante demais, né? Assim, ó, entender uma coisa, né, pessoal? Nós temos que, digamos assim, essa autoconfiança é ser independente, mas não esquecer de consultar o líder, né? Eu já acompanhei, assim, já participei de algumas auditorias, que acontecia? O auditor toda hora ia falar com o líder. A cada 5 minutos, falar com o líder. A cada 5 minutos, falar com o líder. Então faltava o quê? Confiança para ele. E o que dá confiança para alguém? O que dá confiança? Está bem preparado, não é isso? Quando vocês iam para uma prova, o que dava confiança para vocês que vocês iam bem na prova? Naturalmente a preparação. Não é? Então, é importante conversar com o líder, né? Mas se você ficar toda hora cutucando o líder, ó, tem essa dúvida aqui, tem aquela questão lá, essa autoconfiança ela não existe na verdade. Tá? Então, independente, mais interagir com o líder de forma eficaz, pensar nisso aí. Bem, passamos em atributos aí, algumas delas, né? Não quer dizer que para por aí, talvez essa lista seja bem maior. A gente fez um resumo aqui. E como eu disse antes para vocês, né, a ideia não é de jeito nenhum mexer assim com vocês, se vocês estão fazendo isso aqui de forma inadequada, né? Mas é mostrar, ó, tem muitas coisas importantes com a nossa postura, tá? A nossa postura durante a auditoria, se não for adequada, pode botar tudo a perder. Eu conheço pessoas que tecnicamente são excelentes, mas se perdem na postura, são arrogantes, né? Um dos melhores professores que eu tive até hoje na universidade era um cara extremamente arrogante, ninguém aguentava o cara. Né? Ninguém queria conversar com ele, ninguém queria convidar ele para nada, né? Conversar com o cara, aguentar uma conversa de alguns poucos minutos, tirar a dúvida com o cara, porque ninguém aguentava mesmo, era aquele negócio, né? Eu sou o dono da verdade, eu sou o rei, né? Então, e outros professores que a gente via assim, nossa, o cara tem muito conhecimento, sabe tudo, dá uma boa aula e a gente vai conversar com ele. O cara é muito humilde, conversa, te atende numa boa, né? Te respeita numa boa e assim por diante.